Acho que a gente já pode ir começando, né, Edgar? Sim. O cara vai começar a explicar. Viu, Ayala, uma explicação. Bom, meu nome é Edgar, eu sou da diretoria aqui de estudos também, somos colegas aqui de trabalho nessa área de segurança. Quem vai conduzir a reunião é a Aline, que fez contato contigo, mas é só para dar uma informação. A gente faz essas reuniões com um grupo menor de pessoas para permitir que a gente possa fazer uma interação maior, uma discussão maior. Mas depois a gente vai fazer uma divulgação grande desses vídeos pelas redes sociais e também nós estamos participando de um grupo do programa de governo aqui da Bahia para pensar um novo programa na área de segurança. Então, vamos participando aí, vamos mandando para você notícias e essas informações do vídeo, caso você queira também fazer a divulgação desse vídeo para os seus alunos, para o público que você quiser disponibilizar. Tá bom? Perfeito. Agradeço. A gente vai conversando. O diálogo está aberto já, né? O importante era começar o diálogo, né? Então vamos dar início, né? Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Aline Silva, sou coordenadora aqui do projeto Pensar Bahia, na Direste. Estou aqui acompanhada das minhas colegas de trabalho, de Edgar, que é diretor de estudos, Liliane, de Letícia e Aline. Né? E a gente está aqui começando a nossa 34ª rodada de discussão do projeto Pensar Bahia. O projeto Pensar Bahia, ele visa contribuir com apontamentos para temas relevantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a gente está sempre convidando especialistas em diversos temas para dar essa contribuição, né, para fazer esse debate e gerar novos conhecimentos. Então, hoje a gente está discutindo o tema da segurança pública. A gente convidou aqui o professor doutor Ayala Colares Couto. Né? Ayala é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Planejamento Urbano, mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, é doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pela Federal do Pará também, fez estágio pós-doutoral em Geografia, com ênfase em Análise Regional pela Universidade Federal de Pernambuco. O professor Ayala, dentre suas diversas atividades, né, ele também é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E foi através dos seus artigos, Ayala, que eu te identifiquei, te procurei, com muito interesse nessa questão dos territórios e redes de narcotráfico, né, que é dos seus temas de pesquisa. Então, eu passo agora a palavra para o professor Ayala, né, ele vai fazer sua exposição e depois a gente abre para perguntas. Então, Ayala, seja bem-vindo. Obrigado. Trabalho. Muito obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Agradecer a Aline pelo convite, pela insistência, porque a agenda foi bem ruim. Bem difícil em final de ano. Era para ter sido ano passado, mas só que, em vez de reduzir o ritmo de trabalho no final do ano passado, eu acabei aumentando o ritmo de trabalho. E foi bem ruim. Então, a gente deixou para esse ano, que não significa dizer que o ritmo diminuiu, ainda tá alto ainda. Né? Eu sou professor da universidade e a gente está encerrando o semestre porque o semestre está atrasado por conta da pandemia, né? Então a gente vai tentar regularizar esse ano. Mas enfim. Então agradeço a Aline pela insistência, pelo convite. Agradecer a todos também e a todas que estão presentes. Eu vou mostrar um pouco de uma atividade que foi organizada por uma equipe de São Paulo com o mesmo tema, para se pensar o direito à cidade. Então eu vou tentar dialogar com vocês aqui o que a gente vai estar discutindo, até porque o tema da segurança pública é um tema muito pertinente que tem que ser acompanhado dos temas que têm relação direta com a legislação, sobretudo a legislação penal, política de drogas, a política de carceramento em massa do nosso sistema de justiça,
as questões que envolvem racismo institucional, estrutural no Brasil, e, além disso tudo, claro, o debate acerca das políticas públicas, sobretudo de moradia, de educação, de cultura, esporte e lazer, que devem ser entendidas como elementos importantes para se pensar, por exemplo, uma presença muito mais marcante do poder público em termos de impedir, por exemplo, a expansão da criminalidade e do crime organizado. Mas, enfim, só uma primeira observação. Então, o nosso trabalho, o trabalho que eu desenvolvo aqui é mais sobre a Amazônia, e nos últimos anos a gente vem tentando entender esse contexto a partir de mudanças que ocorreram nos últimos anos, da relação, sobretudo, do narcotráfico com outras atividades também criminais, que não significa dizer que é uma coisa recente, mas também, claro, hoje tentando entender, através da rede de observatórios de segurança, no qual também faço parte como pesquisador, com os colegas do Piauí, com os colegas da Bahia e com os colegas do Ceará, tentar hoje também entender essa conexão que envolve a região norte e a região nordeste. Que não vou, nesse primeiro momento, apresentar para vocês isso, mas a gente vai deixar algumas questões iniciais. Bem, quando a gente fala na região amazônica, porque a Amazônia acaba se apresentando como o centro desse debate. Por exemplo, de ontem para hoje houve uma prisão no município da região metropolitana de Belém, de um integrante de uma facção criminosa do Ceará. Isso de ontem para hoje. Que estava numa cidade chamada de Castanhal, que fica a 64 quilômetros de Belém, que compõe a região metropolitana. Sendo que esse município, recentemente nós tivemos a chegada de uma facção do Rio de Janeiro, recentemente. E esse município está a 22 quilômetros, aliás, a 17,5 quilômetros do complexo de Americano, que, na verdade, é o sistema prisional do complexo americano, que fica nessa região, que já é no município de Santa Isabel, na fronteira com o município de Castanhal, que também compõe a região metropolitana. Por que eu estou falando dessa relação Ceará com a região metropolitana de Belém? Porque hoje, no contexto mais geral, a região amazônica ela se coloca numa condição central do que diz respeito, por exemplo, às organizações que envolvem a economia do narcotráfico, pela dimensão territorial que a região apresenta, pelos limites que não são respeitados em relação às fronteiras, porque existe uma Amazônia que ela é brasileira, aquela que nós chamamos de Amazônia Legal, mas tem uma Amazônia também chamada de Panamazônia, ou Amazônia Internacional, que envolve Peru, a Bolívia, que envolve as Guianas, o Suriname, a Colômbia, e que, portanto, precisa ser considerado também. E o Rio Amazonas, que ultrapassa também esses limites fronteiriços, ele se apresenta enquanto um grande corredor para exportação, para fluidez da cocaína, que o Brasil hoje apresenta o segundo principal mercado, e por isso que tem toda essa mudança no cenário e na dinâmica da organização das facções criminosas, por conta dessa dinâmica econômica que coloca o Brasil como um país central no mercado de consumo de cocaína, sendo importante para o fortalecimento econômico das facções, e o principal consumidor de skunk, que já seria essa maconha com um potencial muito maior, e que é manipulada também. E que, nesse caso, o skunk de origem colombiana, tendo o Brasil como principal mercado, e a cocaína, nesse caso aí no Brasil, nos últimos anos, cada vez mais crescendo a participação do Peru. Ou seja, no passado, a gente tinha uma relação muito forte com a Bolívia e hoje uma relação muito forte com o Peru. O que significa dizer que houve uma mudança nessa dinâmica no que diz respeito também à relação do Brasil com os países vizinhos. O que não significa dizer que o Brasil não é interessante para o mercado colombiano, que também é. E aí abre-se um parênteses para a relação que envolve os narcotraficantes colombianos com o estado da Bahia, por exemplo, que diz respeito não apenas a uma questão que envolve o mercado do Nordeste, mas o mercado internacional, já que a Amazônia e o Brasil
nesse caso, também, para além de mercados, são áreas de trânsito. Então, tanto o Pará como o Maranhão, Amazonas, Pará, Maranhão, e aí vai Ceará, Piauí, até chegar na Bahia, se apresentam enquanto um grande corredor para essa dinâmica que envolve a chegada da droga, tanto nesse mercado nordestino, a cocaína, quanto também utilizando os portos, né, e os aeroportos do Nordeste como importantes nós de integração que envolve o mercado, né, internacional, com destino, nesse caso, na Europa. E a gente vai perceber, por exemplo, que, inclusive, até a expansão das facções que antes atuavam só em São Paulo e no Rio de Janeiro, ela se dá obedecendo o trajeto da rodovia que sai do Pará em direção ao Nordeste, chegando até, por exemplo, a Bahia. Inclusive, cidades com 40, 50 mil habitantes, que há 10 anos atrás eram consideradas cidades pacíficas, hoje elas apresentam uma alta taxa de morte violenta e intencional em função dessa chegada das facções e, portanto, a disputa entre essas facções para ter acesso a esse controle. Algumas, inclusive, coincidem também com a chegada do sistema prisional. Maranhão é exemplo disso. E claro que, nesse caso, quando a gente fala de Amazônia, e aí a Amazônia Oriental ela é muito mais integrada em relação às rotas rodoviárias. Nesse caso, a parte que envolve o estado do Pará, e aí várias rodovias transamazônicas, Cuiabá, Santarém, e aí a Pará-Maranhão, e os eixos rodoviários que estão conectados aos rios, né, e aí acabam criando um multimodal no que diz respeito às redes do narcotráfico. E nesse caso, do lado da Amazônia Oriental, que já é o estado do... a Amazônia Ocidental, né, muito mais integrada pelo rio, e a Amazônia Oriental, muito mais integrada pela rodovia e conectada com rios também. Então, o Amazonas, por exemplo, as principais rotas são os rios. Por isso que o Amazonas é a porta de entrada. E por isso que o Amazonas é um estado que vem apresentando altas taxas de mortes violentas intencionais, inclusive em cidades da fronteira, por conta dessa chegada de grupos que tentam disputar o controle. E no caso do Amazonas, não apenas os grupos do Rio de Janeiro, como o grupo de São Paulo, mas grupos que surgiram também no Amazonas, inclusive grupos de piratas, e que hoje estão disputando o controle dessas rotas, principalmente a rota do chamado Rio Solimões. E no caso do Pará, hegemonicamente prevalece a presença de um grupo do Rio de Janeiro, mas também com um grupo que surge no Pará, que eu vou mostrar depois para vocês, e a chegada do grupo de São Paulo, nesse caso, na fronteira do Pará com o estado do Maranhão. E aí a gente tem toda essa conexão. E aí, além disso tudo, nós temos, no caso do Pará e do Amazonas, e de Roraima, também de Rondônia, e até mesmo do Acre, a questão da chegada das chamadas, da intensificação da construção das pistas de pousos clandestinas. Muitas conectadas a áreas de garimpo e também conectadas às grandes áreas de latifúndio. Né? É importante a gente destacar que há uma relação entre narcotráfico e latifúndio. Durante muito tempo, esse debate foi negligenciado. Eram coisas que estavam sendo analisadas de forma separada, mas há uma relação entre latifúndio e narcotráfico. A gente está fazendo esse levantamento, mas várias operações da Polícia Federal já registram essa relação. Falta agora, de certa forma, dar mais ênfase nesse debate para poder sair daquela avaliação mais tradicional de analisar apenas o tráfico a uma organização criminosa, a uma facção, e entender que há uma relação entre grandes produtores rurais que utilizam esse recurso para lavar o dinheiro, né, fazendo investimento, a relação com o garimpo também, extração de ouro, a gente sabe que tem, e com a política de grilagem, sobretudo com destaque, nesse caso, para a região amazônica. Aí. E as pistas de pouso clandestinas, elas têm um papel fundamental. E vou destacar no caso da Amazônia, Belém e Manaus, como sendo, então, esses grandes entrepostos, né, de conexão que se dá das redes do narcotráfico. E a gente tem essa imagem que mostra, por exemplo, essa rede do narcotráfico atuando
na Amazônia, praticamente todos os estados, na verdade, todos os estados da Amazônia estão integrados dentro dessa dinâmica de redes que vem para cá, que sai dos países da fronteira, atravessa o Mato Grosso, atravessa de um estado para outro estado, e vão alimentando, então, essa fluidez. Então, a gente até entende que fica até difícil para o próprio Estado conseguir garantir, de certa forma, uma vigilância constante em função de que são muitos fluxos. E são as mais diversas estratégias utilizadas por narcotraficantes para poder fazer com que a droga, então, ela chegue até o seu principal destino, seja ele no mercado local, seja ele no mercado dentro do território brasileiro, nacional, seja ele no mercado internacional. Colocando, então, o Brasil nessa condição de mercado e, ao mesmo tempo, de área de trânsito também. Né? Também destaquei aqui, por exemplo, o fluxo do garimpo, bem aqui nessa região, que eles chamam do Vale do Tapajós, aqui em cima, em Roraima, que recentemente nós tivemos a chegada de grupos, né, de facções tanto do Brasil quanto da Venezuela, nesse caso em Roraima, aqui, que é uma região de conflitos, e aqui no Pará, na região do Vale do Tapajós, com destaque para Itaituba e Jacareacanga, com a chegada também de facções daqui do território brasileiro que vem se misturando com essa atividade ilícita. Inclusive, no Pará, há uma questão fundamental em relação ao garimpo, que é a milicialização da questão fundiária e função também das estratégias que os garimpeiros utilizam para poder manter a segurança, né, da exploração do ouro e o controle também, porque a gente sabe que além do ouro ilegal explorado, há também o narcotráfico, há também a questão da exploração sexual, há a questão do tráfico de pessoas, há a questão do trabalho análogo à escravidão e etc. São várias outras atividades criminais que acabam ocorrendo em função do garimpo. Né? Então, rios e aerovias integradas aos portos de trapiche, terminais e aeroportos envolvendo várias cidades da Amazônia, criando essa ideia de rede, né? E as cidades e as vias de transporte interagindo formam uma interação socioespacial transfronteiriça, destacando assim o papel da Amazônia para a geografia da rede do narcotráfico, bem como também onde a gente destaca o papel da região Nordeste também, né? Que está nessa travessia aí. Né? Então, o Amazonas e o Pará, no contexto das redes legais, são os estados que se destacam. O primeiro é a porta de entrada, que está lá na fronteira, e o segundo é a grande área de trânsito. Eles podem, então, entender que isso explica, em grande parte, a chegada de facções do crime organizado na região e explica também o surgimento e o crescimento de facções regionais, com destaque para os grupos regionais como a Família do Norte, que surge em 2007 no Amazonas, hoje praticamente extinta, né? O Comando Classe A, que surge em Altamira, em 2017, né? Nesse caso uma facção paraense, grupos como o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o PCC, que também chegaram aqui, através de alianças com grupos locais que foram, então, incorporando, né, suas atividades a esses grupos maiores, e a aliança ela se deu a partir do sistema prisional. Né? Então, com o crescimento do tráfico de cocaína na Amazônia, Belém e Manaus ficaram em evidência nas disputas pelo controle do mercado da droga, porque as capitais sempre se apresentam enquanto as principais bases operacionais dessa conexão. Né? A FDN foi, durante muito tempo, a facção que teve uma grande influência nesse mercado nacional e internacional, porque ela surge justamente no principal corredor da entrada de cocaína, e por isso que foi importante, no passado, o CV se aliar à FDN para poder ter acesso à cocaína mais barata. Então, praticamente todo o mercado brasileiro que recebia a droga da fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia dependia, por exemplo, da FDN para ter acesso a essa droga. Né? E o PCC ali controlando a rota ali em direção ali à Bolívia. Né? E isso que vai fazer com que, então, o CV acabe rompendo com a FDN para poder diretamente ter acesso a essa rota. Hoje é uma região em disputa. A fronteira do Solimões é uma região em disputa por facções. Não sei se vocês acompanharam recentemente o conflito entre traficantes e piratas sendo, inclusive, filmado. Né? E as operações da Polícia Federal, elas ocorrem, mas a dimensão territorial da fronteira é gigantesca. Né? Então, precisa ter uma operação muito mais planejada e eficiente. Então, a FDN surge dentro do sistema penitenciário e passa a influenciar grande influência na região norte.
No Pará, em 2017, houve a criação do primeiro Comando do Norte, que era aliado à PCC, mas não deu muito certo, a PCN. Também dentro do penitenciário, depois ela acaba desaparecendo. Né? E aí, em 2017, na verdade, surge Altamira no pavilhão, o Comando Classe A, aqui no Pará, também numa cidade do Pará, que é marcada pela dinâmica da violência. Muitos relacionam isso ao crescimento da cidade em função da construção de hidrelétricas de Belo Monte. Né? E ela se tornou uma espécie de braço do PCC na região, hoje operando em outros municípios e até mesmo em outros estados. Né? Então, o Comando Classe A representa a união, né, que forma o Comando Classe A, Bonde dos 13, e FARA, Família Terror do Amapá e Primeiro Comando da Capital. Né? Essas siglas mostram a conexão entre os estados do Acre, Amapá, Pará e São Paulo. Também podemos apontar mais 2 grupos que atuam no Pará, a PGN, pequena facção que surge no interior do estado da região, da Colônia do Prata, no município de Garapé-Mirim, no Nordeste paraense, aliado à PCC, a equipe Rex, que hoje, né, foi totalmente incorporada ao Comando Vermelho e rompe, então, essa aproximação. Né? E surgiu num bairro periférico de Belém, chamado de Bairro da Terra Firme, que é o bairro onde eu me criei. Né? Esse mapa aí mostra, por exemplo, os pontos dos grupos que estão no Pará. Claro que é de 2021. Nós fizemos um outro recentemente, mas não está nessa apresentação, que saiu no relatório que nós apresentamos junto com o Fórum recente, Cartografias da Violência na Amazônia, volume 2, tem um mapa mais atualizado. Né? Então, são vários grupos. Aqui no Pará, por exemplo, nós temos aqui o CV, temos o Comando Classe A, mas também tínhamos a presença do B40, né, do Maranhão, e do B13. Né? Tínhamos também a presença da Família do Norte. Enfim, vários grupos aqui no Amazonas a mesma coisa. E ainda tem a presença desses grupos na fronteira. Então, nós temos hoje CV, né, e PCC espalhados também nos países vizinhos. O que já mostra essa dinâmica mais transnacional. E aqui nós temos o Trem do Araguá, que é um grupo que atua na Venezuela e na Guiana, que hoje também está atuando em Roraima e no Amazonas. É um grupo que está hoje na Guiana, Venezuela e Peru, e que vem atuando também na fronteira do Brasil, a partir de Roraima, a partir do estado do Amazonas. Aqui são os grupos da fronteira, né, que atuam, né, os países fronteiriços, são vários grupos. Né. Destaque para esse grupo venezuelano do Trem do Araguá, que cresceu muito nos últimos anos, mas tem vários outros aqui. E o PCC também atua na fronteira aqui na Bolívia. Foi isso que obrigou, inclusive, o CV a deslocar suas atenções para cá, para a Amazônia, porque essa região aqui, o PCC já controla essa rota aqui. Então, o CV do Rio tinha essa dependência do FDN e hoje não tem mais, mas a fronteira aqui está sendo disputada, né? Está sendo extremamente disputada por esses grupos do Brasil. Né? O Amapá, ele, na época, apresentava uma particularidade. Né? Todos os estados apresentavam a presença do CV do PCC, mas o Amapá tinha lá 2 grupos rivais. Mas de lá mesmo no Amapá, que era a União Criminosa Amapaense e a Família Terror do Amapá. Mas no ano passado, chegou no estado do Amapá o CV e o PCC. E esses grupos se aliaram com os grupos de lá, cada um com o seu aliado, e começaram, então, a travar uma guerra. E a polícia no Amapá, ela age de forma extremamente violenta em relação a esse papo de facção. Então, eles vão para cima lá mesmo com violência. Então, a polícia do Amapá é uma das polícias mais armadas no Brasil. E o Amapá vem apresentando uma alta taxa de morte violenta intencional em função desse contexto de conflito. Então, o Amapá, a gente tem a questão do narcotráfico, a questão do contrabando, a questão do garimpo, a questão do tráfico de pessoas também, que o Amapá é uma rota, e, ao mesmo tempo, um Estado que apresenta elevados índices de desigualdade social, de problemas de habitação, de moradia, de infraestrutura urbana, onde a criação do Estado do Amapá não representou, por exemplo, a melhoria da qualidade de vida da população amapaense. O resultado disso é a violência extrema nesse Estado. Né? Então, esse mapa ele mostra essa migração dessa sigla de São Paulo e do Rio para os estados da Amazônia. Então, nós não tínhamos isso no Amapá, agora nós já temos, a partir de 2023. Né?
Os municípios onde esses grupos chegaram aí, né? Quando chegou mais de um, que são os municípios que apresentam conflitos, Itaituba, por exemplo, Jacareacanga, que até apareceu como os estados violentos, mas a gente tem Parapebas, no Pará, Marabá. Né? E aqui a tabela que mostra, na época, como é que estava organizado. Né? O Acre, CVPC, dos Três e Fara, né? O Amazonas, família do Coari, que são piratas, na verdade, né? Se denominam piratas do Coari. O CVPC FDN, surgiram outras, Cartel do Norte, Revolucionários do Amazonas, mas já foram extintas, é tudo hoje. Inclusive, o PCC também chegou no Amazonas ano passado, né? Através de um racha dentro do próprio CV. O Amapá, essas duas aqui, Mato Grosso, Pará, né? Maranhão aqui, CV, PCC, Bonde dos 40, primeiro comando do Maranhão, e comando organizado do Maranhão, hoje também algumas já foram extintas, Roraima, aqui os grupos do Roraima, Rondônia e Tocantins, né? Todos estão com uma denominação. A gente coloca Maranhão aqui por conta da Amazônia Legal. Né? Então, o quadro acima traz em destaque as facções criminosas e os objetivos estados em que elas se atuam. Cabe, então, uma observação importante, pois no quadro apresentam-se também as principais facções locais, que, a grosso modo, servem como base de apoio para as facções maiores, possam estabelecer alianças e fazer conexões que contribuam para a organização espacial do crime em território brasileiro. Tendo, então, a Amazônia enquanto uma referência para a dinâmica do tráfico de drogas e sua relação com outros crimes que ocorrem na região. Né? Então, problemas emergenciais, como, por exemplo, a internalização da violência no Brasil e as implicações na Amazônia. O Nordeste é um exemplo disso, inclusive a Bahia. Né? Os dados do Fórum mostram muito bem isso, os municípios da Bahia, inclusive municípios que não apresentavam essas taxas elevadas no passado, que hoje apresentam, são municípios que estão sob disputa dessas facções, tem que deixar evidente isso. Né? No caso da Amazônia, nós temos a presença hoje de facções em territórios indígenas e também em territórios quilombolas, isso é um problema, como também comunidades ribeirinhas. Isso, para a gente, é um problema porque alterou o cotidiano de algumas comunidades, lideranças quilombolas e indígenas estão sendo ameaçadas, etc. Né? E disputas territoriais envolvendo facções rivais em Manaus, né, hoje, e em Belém, a disputa do CV com os grupos milicianos. Né? Mas praticamente hoje está tudo dominado pelo CV. E as relações transfronteiriças com os grupos criminosos dos países vizinhos, que tem que, então, fazer com que o Estado consiga entender essa dinâmica a partir de uma perspectiva não mais apenas nacional, mas transnacional também. Se não pensar como eles pensam, não tem como combater. Os dados mostram aqui, por exemplo, as mortes violentas intencionais, o tipo de município rural e urbano na Amazônia legal. Rural, aqui, por exemplo, no Brasil, essa foi a média, a taxa 20,8, mas no caso da Amazônia foi 25, foi superior. Intermediário, no Brasil foi 27,1, na Amazônia foi 33,8. No urbano, no Brasil foi 22, na Amazônia foi 32,6, altíssimo. O total, né, a diferença também é muito grande. Então, a taxa de morte intencional na Amazônia, do rural, intermediário, urbano e o total, ela é superior à taxa, à média nacional, o que vem chamando a nossa atenção. Né? Na época, os municípios que apresentaram MV altíssimo foram esses aqui, Jacarecanga, que é uma região de garimpo também, Floresta, região de garimpo, Comunal do Norte, região de garimpo, atuação madeireira, Anapu, área de grilagem, Senador José Filho, garimpo, grilagem, madeireiro, Novo Progresso e Manac, atividade madeireira. Aqui a gente tentou mostrar que os municípios rurais que apresentam essa MV altíssima são os municípios que têm atividades ilícitas relacionadas ao garimpo, à extração legal de madeira, ao latifúndio, que, conectadas à chegada do tráfico de drogas, potencializaram ainda mais a violência. Então, o avanço do garimpo em territórios indígenas é um problema, né? Sobretudo quando tem relação com o narcotráfico. No Pará, a gente identificou um outro problema, que é o contrabando de manganês, que, associado à extração legal de madeira, também está causando problemas estruturais em alguns municípios. O avanço das queimadas criminosas. Na época, a fragilidade do IBAMA da FUNAI da Polícia Federal acabaram fortalecendo esse tipo de atividade. Nós sabemos que teve todo um engessamento no que diz respeito, por exemplo, às políticas de combate aos crimes ambientais, e o narcotráfico entendeu
que existia uma fragilidade que ele podia então se conectar a partir daí. O mapa do garimpo na Amazônia mostra com destaque para território Munduruku, aqui no Pará, e terra indígena Yanomami, aqui em Roraima, né? Mas também nas áreas de preservação do Tapajós, ou seja, avança em terra indígena e avança em área de preservação. Aqui só no Tapajós, aqui, o garimpo ilegal avançou de forma significativa sobre as áreas de proteção, que é essa área mais roxa aqui. Aqui os fluxos do narcotráfico para as áreas de garimpo do Vale do Tapajós, o que mostra toda uma conexão que se dá a partir dessa região também. Era impossível o narcotráfico não enxergar o garimpo. Aqui as bases do controle territorial, a gente vai ver que elas são insuficientes quando a gente olha a dinâmica desses fluxos. Elas não dão conta. A dimensão territorial é gigantesca da Amazônia e dos estados da Amazônia. E aqui em Belém é um exemplo dos bairros onde o Comando Vermelho chegou. Hoje está mais espalhado do que isso aí. Se fosse fazer um mapa atualizado que está fazendo, vão existir mais bairros com essa sigla, com os avisos e com o controle territorial, o que vem deixando a gente bastante em alerta. Conclusão: a intensificação da violência e fortalecimento do crime organizado é resultado de um projeto político. Pode destacar, a gestão passada foi um pouco disso. Os problemas ambientais e ataques em territórios dos povos estados geram uma insegurança climática. Debate de segurança pública e segurança climática para nós na Amazônia é extremamente importante. E também falar sobre a transversalização do crime organizado na Amazônia, que envolve múltiplas gerações, tendo a Amazônia como trânsito e como fonte de recursos. Uma mensagem do CRENAC que eu sempre posso deixar, né, a minha provocação sobre o dia ao fim do mundo, é extremamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. É uma mensagem do CRENAC que eu deixo como texto final. E era essa a minha apresentação, que eu acho que foi bem longa. E aberto para dúvidas. Foi longa, não. Foi bem esclarecedora, Ayala. A gente agradece aqui. Então, eu vou abrir agora aqui para perguntas do pessoal que está aqui presente, o pessoal que está assistindo. Quem quiser levantar a mão para fazer perguntas, está aberto aí no momento. Aí, Edgar que já vai fazer a primeira pergunta. Bom, Ayala, eu tinha uma certa noção da gravidade desse problema, mas confesso que você me deixou assustado, viu? Porque as relações internacionais, principalmente na área da América do Sul, né? Dessa região ao norte e ao leste da América do Sul. Claro que o mercado de consumo está no mundo inteiro, não é? Apenas aí você identificou aquelas áreas de produção, de circulação, de controle, etc. Mas isso é distribuído, eu imagino que seja distribuído para o mundo inteiro. Então, eu teria algumas perguntas para te fazer, principalmente 3 delas. A gente viu ontem no Equador, aliás, há 3 dias, o que está acontecendo no Equador. Será que não sei se você lembra daquele efeito Orloff, certo? Mas será que nós seremos, o Brasil, o Equador de hoje? Será que esse processo vai se expandir, controlar o processo em grande parte das regiões brasileiras, que hoje, pelo que você colocou, os estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Pará, né? Acre, Rondônia e Amapá já estão com envolvimento aí praticamente total somente nessa região. Nós seremos o Equador de hoje? O que está acontecendo hoje no Equador? Bem, a gente tem que pensar primeiro de uma perspectiva que possa apontar os problemas que o Brasil enfrenta hoje, e que é óbvio que, diferentemente do Equador, são outros problemas e que ainda dá tempo de enfrentar. Né? Mas, assim, historicamente, países como Bolívia, Peru e Equador, né, a própria Venezuela, já carregam um histórico de estabilidade política e social muito grande,
E que durante muito tempo, por exemplo, a economia ilegal ela esteve atrelada ao próprio PIB desses estados, desses países, né? E até hoje, por exemplo, mesmo depois da extinção dos cartéis, a Colômbia, por exemplo, continua tendo um papel fundamental no que diz respeito ao mercado da droga, com destaque para a cocaína. Enfim, o Brasil não é um produtor de cocaína, ele é um consumidor. Mas ele é um produtor de maconha, e vocês sabem que a Bahia e Pernambuco já tiveram um papel fundamental durante muito tempo nessa produção, como o Pará vem tendo hoje, o Maranhão, nos últimos anos. Mas a grande questão do Brasil é o fato de que a gente tem um sistema político institucional que, desde a origem do Brasil enquanto Estado Nacional, ele é racializado, né? E essa racialidade ela tende a superlotar o nosso sistema prisional. Hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta. Em menos de 3 anos passou de quarto para a terceira maior população carcerária. Então, um ritmo muito acelerado. Mais da metade não tiveram a primeira audiência de custódia. E quando você observa, então, o sistema prisional superlotado, são pessoas pobres, de baixa escolaridade, negros, muitos ali com crime de baixo potencial, e ali, então, dentro do sistema prisional, há as divisões desses grupos, das facções. Então, o indivíduo ele é obrigado a entrar numa facção para não morrer dentro do presídio. Então, todo o nosso sistema prisional está dividido entre facções. Todos os estados há divisão dentro dos presídios entre as facções. E, a partir desse sistema penitenciário, ou seja, de dentro do cárcere, há a conexão que já envolve a família desse encarcerado com o entorno. E aí passa a ser uma grande ponte. Isso vai chegando por todas as periferias. Conclusão disso tudo é que começa a se estabelecer uma ordem que parte de dentro do sistema prisional para fora e que começa a organizar essas facções em determinadas localidades, bairros da periferia, principalmente, que é justamente nesses bairros que tem uma carência, que tem uma fragilidade, etc. Né? E aí, a partir dali, essas facções começam a conectar as suas ações a essa precarização da presença do Estado, se aproximando da população, inclusive tentando fazer aquilo que o Estado não faz. Né? E como é que eles tentam fazer isso? Com base na coerção. É uma lógica de controle com base na coerção, e que a população, ao aceitar, ela legitima essa ação. E aí eu vou dar um exemplo para vocês como é que isso funciona. Por exemplo, direto na Bahia está acontecendo casos do que nós chamamos aqui no Pará de Tribunal do Crime, que acontece aqui também. Em muitos bairros, e aquele mapa que eu mostrei mostra um pouco isso, é proibido o assalto a vizinhos e a moradores. Então, nenhum criminoso do bairro pode assaltar morador. Se assaltar morador, ele vai ser punido pelo Tribunal do Crime. Ele vai pegar uma surra. E se ele voltar a cometer esse crime, ele vai ser executado. Né? Ele vai ser executado. Então, há uma aproximação. E em relação aos comércios, os comerciantes são obrigados a pagar uma taxa para a facção em troca de segurança. E muitos comerciantes, com medo, acabam fazendo isso. E quando não fazem, eles acabam sendo punidos também. Aconteceu em vários bairros de Belém recentemente isso. Isso vale para vários casos. Teve um caso recente de uma mulher que foi flagrada, parece que estava maltratando uma criança, e ela foi punida pela facção. Rasparam a cabeça dela, deram porrada, enfim. Vocês devem estar acompanhando isso. Existem vários casos na Bahia, em Pernambuco e aqui no Pará. Né? Recentemente, aqui no Pará, no município de Colares, antes de ser executado, ainda deixaram o rapaz mandar um áudio se despedindo da mãe dele. Por quê? Porque ele ousou em assaltar num bairro controlado pela facção. Então, quando você começa a ver esse tipo de atuação acontecer, a primeira coisa que pensa, porra, é barbárie. Como é que eu vou resolver isso? Porque, do ponto de vista institucional, a solução se dá com base no uso da força, na legitimidade do poder policial. A polícia como uma espécie de máquina de guerra. Né? E por isso que as ações da polícia são extremamente violentas, porque a polícia ela vai agir com violência. Ao agir com violência, ela acaba generalizando, colocando todo mundo no mesmo bolo. Ela colocando todo mundo no mesmo bolo que está na periferia, que é preto, que é pobre, achando que todo mundo é da facção, ela afasta cada vez mais o Estado dessa comunidade e aproxima cada vez mais essa comunidade do crime organizado. Ou seja,
Então, como é que eu vou conseguir pensar as ações? Então, é preciso pensar de forma inteligente. E só o governo federal aí não vai dar conta. Estou falando de pacto federativo, de ver como é que os estados podem trabalhar de forma conjunta com a União, os municípios com suas guardas municipais, e que isso envolva não apenas essa coesão da polícia militar, da segurança pública, mas também que considere a necessidade de políticas sociais, de políticas públicas, para poder criar essa barreira de impedir com que, sobretudo, essa juventude ela consiga, então, criar uma raiz com essa facção. Né? E todos os bairros que nós pesquisamos aqui, nós observamos isso. Né? Ou seja, uma aproximação de algumas comunidades carentes em relação às facções e o afastamento em relação ao Estado. Então, não chegará numa condição igual à Venezuela se o Estado agir de forma inteligente. Mas que não significa dizer que nós não estejamos passando por um contexto de barbárie, porque quando você vê essa cena de uma pessoa sendo julgada por criminosos, tendo a cabeça raspada, apanhando, filmando, espalhando os grupos de WhatsApp, é porque nós já chegamos nesse nível de controle por meio da barbárie que a gente precisa ficar atento. Você ia fazer mais uma pergunta? Bom, cada vez que você fala, eu tenho mais perguntas para fazer. Mas nós temos um tempo, evidente, limitado, e a gente não quer prejudicar seu tempo também aí. Você mostrou um quadro em que parece impossível, com tantas rotas de tráfego, pelos rios, pelos pequenos rios, pelos grandes rios da Amazônia, não é? Pelo espaço aéreo, etc., pela imensidão territorial dessa área, pelas fronteiras que criam aí dificuldades de relação entre os países, parece quase que impossível você conter esse processo. Eu tenho uma sensação de que isso parece ser um caso meio perdido, uma sensação dessa. Mas eu não quero pensar assim, porque a gente está sentado aqui para discutir exatamente para encontrar soluções de enfrentamento dessa realidade. Eu queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, o seguinte: você comentou essa territorialidade que você vem estudando, citou a Bahia, mas eu não sei se você avançou já para analisar qual é o papel da Bahia nessa relação com as rotas no Brasil. A tendência é que essas rotas passem cada vez mais pesadas aqui pela região da Bahia, ou a tendência são as rotas Rio-São Paulo com essa região amazônica? E depois eu queria que você pudesse nos indicar quais casos de políticas exitosas que você tem visto, tem acompanhado, e que a gente pudesse também discutir com essas experiências, para que a gente possa tentar construir aqui uma política, como você diz, mais inteligente. Bem, a primeira pergunta, a resposta é o seguinte: a Bahia hoje ela ainda é essa dinâmica mais do mercado local, mercado mais nacional. O que não significa dizer que saia droga da Bahia para a Europa e para a África, a gente sabe que sai também. Mas o principal corredor hoje é o Porto de Santos, a região sul ali, Paraná, Santa Catarina, e hoje o Porto de Vila do Conde, no Pará. Que é onde sai com grande intensidade droga que sai do Brasil para a África e para a Europa. No caso do Nordeste, há uma conexão que parte do Ceará e tal, e da Bahia também. Né? Enfim. Mas é uma dinâmica muito própria de um mercado mais regional. E por isso que vocês vão ver que a Bahia tem a sua própria facção, inclusive, né? Aí no Estado, que hoje também
estão em conflitos e tal, né? Enfim. O que não significa dizer que isso mude. Por quê? Porque a dinâmica do mercado da droga é uma coisa muito complexa, né? Assim, e quando a gente está pensando a solução, eles já estão atuando já. Eu sempre gosto de dizer isso, que tem que pensar sempre, tem que sempre pensar na frente, porque eles têm um raciocínio muito rápido, pensam muito rápido e muito rápido conseguem desenvolver as atividades para relacionar hoje a questão do narcotráfico com o turismo. É claro que tem, né? Quantidade de narcotraficantes que investiu, por exemplo, em Fortaleza, no litoral, e aqui no Pará, também na Copa de Imóveis, e também lá em Recife, para lavagem de recursos, lavagem de dinheiro. Entendeu? Eu conheci a narcotraficante que saiu do Pará para fazer investimento em imóveis em Fortaleza, por exemplo. Enfim, saíram fugidos daqui para ser investidores lá, em Pernambuco, enfim. Então, tem essa dinâmica econômica do narcotráfico, ela vai movimentando, e isso é muito intenso. A relação que tem entre narcotráfico, o financiamento de campanhas eleitorais, a gente viu isso aqui no Pará, por exemplo, o garimpo financiando a eleição de prefeito, de vereadores, enfim. Essa influência que chega até as questões institucionais, políticas institucionais, né? Inclusive financiando campanha, ela é muito problemática. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque o volume de recursos que essa atividade ela movimenta, a gente começa a pensar se realmente a gente está fazendo uma política certa ou se não é melhor começar a adotar modelos como a Europa está adotando, de começar a pensar na política de drogas dentro de uma outra perspectiva de liberação ou de controle, não sei. Qual é a alternativa que possa se vencer? Porque a guerra às drogas, ela não, e na Europa dos Estados Unidos, ela não venceu as drogas. Pelo contrário, ela potencializou financeiramente o narcotráfico, que o próprio Estados Unidos está repensando a política de drogas. Como a Europa vem repensando, vai fazer da Europa, e o Brasil não tem essa política de repensar isso, porque a gente está discutindo, por exemplo, terraplanagem ainda, está preso em discussões que eram para ter sido superadas. E aí é óbvio que quem ganha com isso são as organizações. E claro que a gente não pode olhar para o narcotráfico apenas por esse viés periférico daquele cara faccionado do presídio. Não. As grandes corporações, quando eu falo de relação entre agronegócio e narcotráfico, está aí no Mato Grosso recentemente a apreensão que fizeram, né, da droga no território aí, numa área de latifúndio, e não foi a primeira. Então, enfim, né? Então a Bahia, nesse momento, ela não aparece para a gente como um principal corredor de saída, o que não significa dizer que isso não possa mudar. Em relação a projetos que deram certo. Assim, a primeira questão que a gente tem que pensar é fazer um mapeamento, eu acho que é um conselho que eu dou para vocês aí, é fazer um mapeamento dos bairros na capital Salvador, na região metropolitana e dos municípios, que nós já conseguimos identificar, por exemplo, a presença dessas facções do tráfico, fazendo esse tipo de movimentação de controle, de tribunal do crime e de comércio de droga. Fazer o levantamento e fazer uma análise acerca da questão, né, da taxa de analfabetismo, escolaridade, né, acesso à saúde, escola, a serviços públicos, projetos culturais que são desenvolvidos. Depois de fazer esse levantamento, pegar os índices de criminalidade, tanto aqueles notificados como aqueles subnotificados, porque às vezes a subnotificação ela acaba sendo maior do que a notificação, entendeu? Tem vários exemplos que eu poderia dar para vocês aqui de Belém, né? Por exemplo, vou dar um exemplo rapidamente para vocês aqui. Apareceu uma vez uma matéria, porque Belém está segura. Por exemplo, reduzimos, o governo anunciando aqui, reduzimos a violência no bairro do Barreiro. O bairro do Barreiro era um bairro que era muito violento. Então, ele, inclusive, sofria muito estigma. Aí o governo anuncia dizendo que reduziu a violência no Barreiro. Só que eu fui no bairro do Barreiro fazer o levantamento da pesquisa, e quando eu entrei no bairro do Barreiro, a primeira coisa que fizeram foi que eu baixasse o vidro dos 4 carros. Por quê? Porque os olheiros, né, que agora chamam de panos, não é mais olheiros, chamam de panos, queriam saber quem estava entrando no bairro. Então, como eu estava com os 4 vidros abaixados, dava para saber que eu estava entrando com algum morador. Porque se eu tivesse o vidro levantado, provavelmente lá na frente eles iam me parar. Então, assim, tem todo um controle. Aí eu fui entender como é que era a onda, como é que era o movimento. Por exemplo, proibiram lá a violência contra a mulher. Então, teve um cara lá que bateu na mulher e a facção foi lá e puniu ele.
e mandou um chamado salve dizendo que, a partir daquele momento, estava proibido a violência contra a mulher no bairro. Então, a violência contra a mulher reduziu. E se houve violência, não foi registrado. Um exemplo disso. A mesma coisa também, eles proibiram o assalto aos moradores. Teve um cara que estava assaltando lá, eles fizeram um vídeo, mandaram o cara escolher qual era a mão que ele quer levar o tiro. Ele escolheu a mão, deram um tiro, filmaram e mandaram o cara embora. Entendeu? Tá aqui, comunidade, esse vagabundo estava roubando aqui, mas já foi punido, não sei o que e tal. Olha aí, qual é a mão que tu quer, vagabundo? Levanta a mão aí, qual é a mão que tu quer? O cara deu a mão, deram um tiro na mão do cara e filmaram. E espalharam no grupo do bairro, entendeu? E é óbvio que vai reduzir drasticamente. E o Estado pegou para si. Então, por isso que é sempre importante trabalhar com essa notificação para distribuição dos dados concretos para poder trabalhar com a realidade. Depois disso tudo, aqui no Estado do Pará, por exemplo, o Estado criou um projeto chamado de Ter Paz. Territórios da Paz, que são as usinas. Quando começaram a discutir esse projeto, eu participei, inicialmente seria territórios de pacificação. Como eu sou encrenqueiro, fui lá e meti uma crítica pesada, eu, um amigo meu do movimento negro, que ele é radical, um marxista radical, que esse nome território de pacificação era um nome de violência, lá no Rio de Janeiro e tal, que era para pacificar uma coisa que não está pacificada e tal. E fizemos várias críticas em relação a esse termo, eles mudaram, e na época ficaria associado a essa de cultura. Eu participei das primeiras atividades e tal, também teve a consulta do Jailson Souza, lá do Rio de Janeiro, do Secretário de Favelas, e depois, então, o Estado resolveu criar uma secretaria especial, que é a Secretaria Integrada de Ação à Cidadania, a Secretaria Especial de Ação à Cidadania, SEAC, que toma de conta as chamadas usinas da paz, com o projeto Ter Paz, que são usinas nos bairros que apresentavam esses dados de violência, onde nessas usinas da paz, que é um espaço bem interessante, eu convido vocês a virem conhecer um dia a Usina da Paz aqui em Belém, ter essa experiência de conhecer. E nas usinas da paz, então, existe projeto de natação, de esporte, de vôlei, de lazer, é integrada a comunidade participa, e qual foi uma estratégia interessante? Não é uma coisa vinculada à segurança pública. Ou seja, então, tu não tem a participação de policiais. É um negócio mesmo social, eles, então, articulam com o cara do bairro, essa pessoa do bairro é o articulador, então tem várias atividades, orientações, palestras, cursos para as mulheres e tal, de confeiteira, de corte e costura, não sei o que, de formação, para integrar, né? Vem dando certo? Vem dando certo. Inclusive, o Ter Paz está embaixo e o Comando Vermelho controla. Né? É óbvio que, recentemente, no evento que eu estava no Rio, uma representante do bairro que o Comando Vermelho controla, que é do Ter Paz, que é a diretora de uma escola, ela disse que a violência reduziu contra o Ter Paz. Eu sei que não foi. Eu não quero nem desmentir ela, para não ficar feio, mas a gente sabe que não foi. Entendeu? Inclusive, embora seja um projeto interessante, mas tem que ser duas coisas. Tem que ser esse projeto social, com essa estrutura que integra o bairro ao Estado, e, ao mesmo tempo, um projeto fora da estrutura. E aí tem que ser parceria com as prefeituras. Saneamento básico, né? O acesso ao posto de saúde, as campanhas educativas, né? De coleta de lixo, né? A questão, por exemplo, das campanhas educativas sobre o uso de drogas, e, ao mesmo tempo, a inteligência da polícia atuando, identificando quem são os principais líderes daquele grupo, daquele bairro onde está o projeto, para poder tirar ele de circulação. Porque não dá para ser romântico e achar que só esse projeto vai resolver, porque tu tem um projeto que está associado a uma política pública, mas do lado de fora tu tem o tráfico funcionando. Então, não vai ter resultado. Tu não vai acabar com o tráfico de drogas com a facção controlando. Então, tem que ser as duas coisas. De um lado, o Estado aqui com o projeto, do outro lado, a inteligência tentando identificar quem são os mentores daquela articulação de controle territorial daquele bairro ali. Ou seja, seria a política pública de segurança pública e a política de segurança pública. As duas integradas levariam a um resultado satisfatório. Entendeu? E eu acho que, para além disso, também um serviço muito forte dentro do sistema prisional. Né? Principalmente para aqueles que cometeram crimes de baixo potencial, para ver de que forma consegue um projeto de ressocialização para que aquele indivíduo não seja integrado a uma facção dentro do sistema prisional. Porque a gente precisa quebrar essa rede. Se a gente quebra essa rede, a gente consegue, então, na ferida, atacar esse tipo de organização e pensar numa outra perspectiva. E aí, sim, impedir que vire uma Colômbia, que vire um Equador, etc. Ou seja, é muito trabalho, né? E tem que ter muita vontade política para fazer isso.
Eu não sei se alguém que está assistindo tem mais perguntas, mas, assim, eu vejo a ela na sua fala que é uma dificuldade que a gente vai ter, porque se a gente tem, ao mesmo tempo, uma ausência do Estado com essas políticas sociais, e também a gente tem um Estado que está ligado a essa violência, a esse tráfico, né, com apoio nas campanhas, a gente pensa assim, que parte é essa do Estado que vai combater essa violência, né? Já que o Estado é um potencializador dessa violência, desse crescimento do tráfico. A gente pensa que parte é essa do Estado que vai conseguir realmente atingir essa violência, né? De mudar esse sistema prisional, de mudar esse pensamento racista da polícia. E colocar essas políticas sociais nos bairros. Que eu vim também de uma comunidade, eu vejo o quanto é importante qualquer tipo de política social nos bairros, como afeta positivamente a vida das crianças, adolescentes e jovens do local. Mas quando é que esse Estado, que parte é essa do Estado que vai chegar, de fato, nessa raiz do problema? Quem é que vai fazer isso? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Por isso que aqui, o SEAC, por exemplo, foi uma secretaria nova, né? Porque dialogar com a polícia não é uma coisa tão simples, porque a polícia é uma formação... Vocês sabem, né? Por exemplo, eu provoquei aqui a pessoa da polícia para a gente fazer uma disciplina chamada Segurança Pública e Racismo. Na formação dos oficiais aqui que vão entrar através do concurso que está rolando o concurso ainda. Eu digo, olha, bora criar essa disciplina Segurança Pública e Racismo para os caras entenderem como é que esse processo está atravessado, né? Só que eu falei que eu queria entrar também nas turmas de soldados, né, de praças. Porque o praça é o cara que trabalha no conflito direto, a maioria dos praças são negros. E reproduz formas bastante arbitrárias de abordagem policial. Eu mesmo já sofri isso aqui várias vezes. Abordagem violenta da polícia, né? Uma vez que eu sendo perseguido, eu nem sabia que eu estava sendo perseguido, né? Mas eu sei que se fosse, por exemplo, o branco, teria um tratamento diferente na abordagem. Mas, enfim, né? Então, dialogar com a polícia é um passo que tem que ser dado e é uma coisa bem difícil. Por exemplo, o governador aqui, o que ele fez? Ele conseguiu desarticular, em parte, as milícias dentro da polícia militar, que era para reduzir o número de chacinas. O que não significa dizer que reduziu. Esse ano nós tivemos 3 já, esse ano. Só que a mídia não divulga porque a mídia está conectada com o governo do Estado. Entendeu? Então, assim, não é importante nesse momento estar publicizando chacinas na região metropolitana de Belém. Né? Enfim. Né? Então, eu acho que tem que ter uma vontade política, de parte do Estado, de criar uma estrutura institucional que ela possa estar livre desse sistema corruptivo que acaba sendo contraditório àquilo que a gente está discutindo aqui. Né? Mas o contrário vai estar chegando gelo. E chegar gelo cansa às vezes, né? Cansa porque tu fica fazendo o exercício de jogar o gelo, sempre tá molhando e o músculo vai doendo, né? E eu quero ainda acreditar nas pessoas e quero acreditar na política, né? Porque, de qualquer forma, a gente celebrou esses dias agora, dia 8, a superação da democracia, né? A democracia é viva ainda, né? E aí, quando a gente não consegue ter esses problemas resolvidos, da forma como a gente acha que tem que ser resolvido, a gente acaba dando combustível para que outros pensamentos mais, do ponto de vista do conservadorismo, ganhem força com uma atitude mais radical. Né? E essa radicalidade pode ser aquilo que, do ponto de vista da estrutura institucional do Estado, possa ser visto pela polícia militar como algo aceitável, né? Que é a política de morte. Né? Enfim. E era isso. Ayala, a gente queria ter o prazer de receber você aqui na SEI. Quando você vier à Bahia, por favor, faça contato com a gente, para a gente conversar, você acompanhar aqui os trabalhos que a gente está fazendo. Nós trabalhamos muito com a geografia regional, urbana, é muito a sua área de atenção, pelo que eu pude ver das suas atividades. E vai ser bacana te receber aqui. Avise, dê uma oportunidade.
Não, eu agradeço. Eu estive na Bahia recentemente. Em breve a gente voltar aí novamente. A gente pode fazer esse contato aí, visitar aí, ver espaço e ver se o piteco que eu dei possa estar sendo aproveitado, né? Porque a gente sabe que daqui para cima é uma outra briga, né? Isso aqui é uma orientação. Depois vem uma outra briga aqui em cima e as estruturas institucionais, elas são burocratas, né? Claro. Mas é isso. Vamos seguir acreditando, né? Vamos seguir acreditando. Perfeito. Então, Eu agradeço, viu? então, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa reunião, da nossa rodada de discussão. Então, agradecer ao professor Ayala e pedir que sempre mantenha o contato conosco. A gente vai continuar te procurando aí para tirar dúvidas, para pedir orientação também. Então, é isso. Então, desejo um bom dia a todos e a todas, né, e uma boa semana. E um bom mudança. Se você quiser agora dizer algumas palavras, finalizar aí sua apresentação. Então, eu agradeço o convite da Aline, né, de todos e todas que estão participando do evento hoje. Dizer que estou aberto a contribuir assim que puder, né? E acesse lá no site do Fórum Brasileiro de Ciência Pública o lançamento do nosso último relatório, chamado Cartografias da Violência na Amazônia, que é uma atualização de tudo isso que eu falei para vocês, né? Ou seja, já são os dados atualizados, com mapas, com gráficos. E é isso, pessoal. Eu agradeço e desejo um bom resto de semana para vocês. E bom trabalho também. Boa semana. Bom trabalho também. Obrigado. Até mais. Tchau. Bem, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.